Vamos lá começar mais uma edição da live do programa do Rubão. A partir de agora nós começamos mais uma edição. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho. Dia 1º de junho, o ano é 2020. Estamos iniciando mais uma edição da live do programa do Rubão, aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, para este mundão de meu Deus. Hoje nós temos a presença ilustre do deputado federal Mauro Filho. Por gentileza, produção, coloque a foto do nosso estimado deputado Mauro Filho, seu pai, Mauro Benevides, também aqui em foto na lembrança, né? Nosso eterno senador Mauro Benevides. E o seu filho é o entrevistado de hoje na live aqui do programa do Rubão. Nós que iniciamos a semana com esse bate-papo todo especial com o deputado que está em Brasília, vai falar conosco a partir de agora e falar sobre a retomada das atividades econômicas do estado do Ceará e também de projetos executados pelo seu mandato em Brasília. Antes, porém, contudo, eu falo em nome da Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa especializada no controle integrado de pragas e também na questão da desinfecção. Atenção, atenção, cuide da sua família, cuide dos seus funcionários, nas casas, condomínios, empresas, indústrias e principalmente, atenção prefeitos do meu Ceará, faça a desinfecção das estruturas físicas, das praças, das repartições públicas, dos hospitais dos seus municípios e combata vírus e bactérias. Contrate a Equilíbrio Soluções Ambientais 3472-6182 ou @Equilíbrio Dedetisacão. Esse é o endereço eletrônico aqui no Instagram da Equilíbrio Soluções Ambientais. Patrocinadora aqui do nosso programa, patrocinadora da live do programa do Rubão. Estou começando mais uma edição do nosso programa, já convidando o nosso amigo deputado federal Mauro Filho, agora, a partir desse momento, para ele adentrar na nossa live e começarmos esse bate-papo. Pronto, deputado, boa noite. Boa noite, Hugo. Que prazer poder estar no seu programa agora à noite, nesse bate-papo, não só com você, mas com todos os seus internautas, falando aqui de Brasília, porque temos vários assuntos para tratar na noite de hoje e compartilhar, né, novos horizontes que poderemos ter aqui para o governo federal e para o governo estadual também. Deputado, rapidamente eu vou explicar a sistemática da nossa live aqui. Eu já deixo essas informações na tela para que, se a pessoa queira participar fazendo a sua pergunta, porque o Instagram a pergunta vai subindo e muitas vezes a gente não consegue interagir porque a pergunta subiu e a gente está num outro clima, mas deixo o WhatsApp disponível aqui para que as pessoas possam desfrutar da interatividade desse mecanismo para conversar conosco, tá certo? Combinado, vamos nós. Bom, vamos lá. Eu rapidamente fiz um resumo aqui da sua história, eu queria falar um pouco antes de começar, tá certo? Ok. Vamos lá, o nosso entrevistado é formado em Economia pela Universidade de Brasília, com doutorado pela Universidade Vanderbilt, trabalhou no Banco BMC e é professor concursado da Universidade Federal do Ceará. Sua trajetória política iniciou quando assumiu a Secretaria de Finanças de Fortaleza, na gestão do prefeito Ciro Gomes. Em 90 foi eleito deputado estadual e assumiu a Secretaria de Planejamento do Ceará. Foi reeleito em 94, deputado estadual, 98, deputado estadual, 2002, 2006, deputado estadual. Foi o coordenador do programa econômico do candidato à presidência Ciro Gomes em 2002. Também foi secretário secretária de administração do governo Lúcia Alcântara e também da Fazenda do governador Cid Gomes. Candidatou ao Senado em 2014, obteve 1.501.228 votos e, em 2015, assumiu a Secretaria da Fazenda do Estado no governo Camilo Santana. Em 2018, foi eleito o 5º deputado federal mais votado do Ceará, com 157.510 votos. Esteve licenciado para assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, mas agora retornou ao Congresso, à Câmara Federal, exatamente para poder trabalhar pautas importantes, tanto para o Estado do Ceará como para o Brasil. Nosso convidado é o economista, deputado federal Mauro Filho. Mauro, antes da primeira pergunta, eu quero só relatar um detalhe bem especial,
que acaba sendo um estímulo para mim. Eu estava na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e eu ainda não tinha nem lhe entrevistado uma vez em minha vida, nesse meu processo do nosso programa, e você chegou ao meu lado e disse assim: bom, parabéns pelo seu trabalho. E eu me espantei naquele momento pela importância, mas eu sei da sua simplicidade, mas pela importância de tudo aquilo que você fez pelo Estado do Ceará, e aquilo me serviu como uma inspiração e uma motivação de continuar o trabalho, de seguir a risco que estava fazendo, pelo quanto você estava elogiando. Posteriormente também pude fazer matérias com o Davi em Redenção, mas aquele alô para muitas pessoas, às vezes, parece ser uma palavra solta, acaba sendo um estímulo muito grande. Para mim, se viu como esse estímulo de estar hoje aqui motivado e muito emocionado também de poder bater esse papo com você. Tá bom, deputado? E saiba que não só naquele momento, mas agora, publicamente, importante nós ressaltarmos esse trabalho que você conquistou com confiança, com credibilidade, com a sua humildade. Então, hoje, o seu programa ele tem uma dimensão que extrapola muito sozinho a questão política e vai muito mais, né, a tantos internautas que têm acompanhado o seu trabalho. Portanto, eu faço questão também, publicamente, de dizer realmente que alegria, que privilégio para mim poder estar no seu programa hoje à noite aqui com todos os nossos internautas. Mais uma vez, obrigado. Deputado, você acompanhou muito de perto todo esse planejamento dessa retomada econômica do Estado do Ceará. Cada estado, cada município se moldou dentro das suas particularidades, e o Estado do Ceará não propriamente começou, mas sim, como o próprio governador Camilo Santana falou, é uma experiência que depende muito da participação do povo. Mas eu queria que você listasse aí, da forma gradual, e assim é que é contextualizada, essa retomada em cima de quais atividades, essas atividades, e por que essas atividades, essa prioridade dessas atividades, e qual a importância que ela tem na mola mestre da economia cearense. Bom, primeiro vamos desenhar qual a razão, como o modelo foi confeccionado, por que se chegou, né, a esse denominador que agora é compartilhado com todo o povo cearense. Primeiro, nós estamos vivendo essa pandemia, que não tem solução objetiva, na medida em que não há uma vacina que possa parar a contaminação. Por isso que o isolamento social se apresenta tecnicamente e cientificamente como a maneira que se tem de poder ir barrando esse contágio, vamos dizer assim. É bem verdade que, com o passar do tempo, pode ser que outras pessoas vão ser contaminadas, não tem nenhum problema. A questão é porque se todo mundo desse o contágio no mesmo momento, o sistema hospitalar brasileiro e do mundo não teria condições de atender de maneira eficiente todos aqueles que recorressem, né, ao sistema hospitalar, apesar de toda a expansão no serviço público que o governo do Estado do Ceará fez, tanto na gestão do governador Cid Gomes, como na gestão do governador Camilo Santana. O Estado do Ceará ele ganhou um outro porte de atendimento de saúde, não só com os hospitais regionais, como Cariri, como Sobral, como Quixeramobim, mas também com as unidades de pronto atendimento, as policlínicas, os centros de especialidade odontológica. Então, mesmo com essa expansão, e o número de UTIs também sendo expandida de maneira significativa. Mas o volume se torna tão grande que ou você fazia o isolamento para poder controlar o crescimento do contágio e aí tornar possível o acolhimento dessas pessoas, que é o que está acontecendo primeiro em Fortaleza. É bom lembrar que Fortaleza foi a primeira cidade que teve o grande contágio. E aí foi feita a primeira restrição, depois a restrição ainda mais rígida, quase praticamente um lockdown, de tal maneira que o que é que o plano... Isso chegou num platô, ou seja, chegou lá em cima, e a tendência demonstra, por isso que eu vou explicar, porque que tem, antes do primeiro faseamento, da primeira fase, tem um estágio de 7 dias. Eu acho que você percebeu também que antes de começar as fases, o Estado vai testar
a abertura de uma semana de alguns setores para ver se, mesmo com a abertura dos setores, essa tendência continua em queda, que é o que todos nós efetivamente desejamos. Até porque algumas cidades da região metropolitana, como Caucaia, Maracanaú, ainda estão com índices muito elevados. E aí Itapipoca, Sobral, e aí por aí vai, Acaraú. Então, outras cidades estão, né, dentro desse processo, que é importante você fazer um corte, né, para esses próximos 15 dias. Os outros municípios, sobretudo aqueles 54 que o governador elege lá no seu decreto, para ter um acompanhamento um pouco mais rígido do que eles estão fazendo agora. E aí vem, como é que é esse plano de abertura? Para que você você, meu caro internauta, que nos dá a oportunidade de conversar com todos vocês, é o seguinte: antes de sair definindo, fase por fase, isso foi um trabalho extensivo que foi feito tanto pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Desenvolvimento, do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e da Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, tanto no secretário Cabeto, secretário Maia Júnior e secretário Flávio Ataliba, lá da Secretaria de Planejamento, que montaram essa estrutura KNAI por KNAI. O que é KNAI? KNAI é o cadastro de atividade da nomenclatura, né, que existe hoje no Brasil como um todo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do dia 1º ao dia 7, ao dia 6, nós vamos abrir aqueles segmentos que já foi devidamente já divulgado, como a construção civil, como a indústria, né, de confecção. Então, para a gente examinar o comportamento do contágio dentro de Fortaleza e desses municípios na região metropolitana. Essa é a razão dessa primeira fase. Porque as outras elas vão se fasear com 14 dias, aí já com prazo mais longo, com mais facilidade de se examinar a tendência clínica, né, o contágio permanente que se possa estar vendo, e aí, mais uma vez, a confirmação da tendência de queda, que é fundamental que isso aconteça, enquanto o mundo, ou o próprio Brasil, descobre uma vacina para que esse contágio não tenha mais a velocidade. Quem não fez o isolamento, Itália se lascou, muita gente acabou morrendo, a Espanha também. O Brasil continua ainda nesse processo de expansão. O número de mortes, eu acho que o Brasil hoje está no sexto lugar. Começou um pouco tarde, aqui no Ceará não. Nós começamos ainda cedo. Mas como o Ceará era um estado que muita movimentação internacional, isso acabou, portanto, ampliando, né, todo esse contágio que eu estou me referindo nesse exato momento. E aí, inclusive, viu, deputado, só um adendo, hoje o Ciro Gomes participou de uma entrevista, ele disse assim, olha, o governador Camilo Santana pediu ao governo federal o fechamento do aeroporto exatamente para evitar essa contaminação, o governo federal não tinha fechado, e por conta desse motivo, acelerou bastante a questão da contaminação no estado. Só para que os nossos companheiros, amigos e amigas que nos prestigiam nesse momento, o Ceará estava acostumado a ter, por semana, 7 voos internacionais. Com todo o programa que foi feito ano passado, desde 2018, o Ceará já estava com 50 voos semanais. A expansão que o Ceará teve para poder realmente trazer pessoas, sobretudo com o hub da Gol, que foi Gol, KLM e a própria Air France, isso trouxe um volume de turistas muito grande, né? O Ceará passou a ser o segundo destino no Brasil. Só para você ter uma ideia do aumento realmente de volume. Isso é bom, porque isso expande a atividade econômica, isso gera emprego na economia, isso também cria renda, todo um efeito macroeconômico que isso agrega com essa expansão que a gente estava acontecendo. Daí, evidencia a cidade de Fortaleza, evidencia a cidade de Fortaleza que é uma cidade eminentemente turística. E, obviamente, eu tenho que falar, infelizmente, eu tenho que dizer que daquele casamento lá da Bahia, quando retornaram as 100 pessoas, eu acho que praticamente umas
39, foram 42 que voltaram e se contaminaram, e aí causou também um contágio muito grande que aí se reproduziu, e é por isso que foi feito, né, com necessidade, essa restrição mais restrita, como você falou, e que está dando certo aqui também no estado do Ceará e em especial em Fortaleza. A gente estava dando continuidade, é importante também falar para as pessoas que estão conferindo o nosso momento aqui, essa nossa live, deputado, que essa abertura, essa experiência, ela está acontecendo exatamente em Fortaleza por conta dos bons números que vêm sendo apresentados, mas no decreto do governador, cidades do interior do estado do Ceará estão com medidas mais rígidas exatamente para chegarem em números próximos e começarem a fazer esse processo também. Confere? Confere, inclusive aquelas 54 cidades que estão previstas lá no decreto, por exemplo, ela pode, se desejar, ela pode fazer, né, as medidas restritas e, ao mesmo tempo, se a empresa, por exemplo, vamos para o interior do estado, vamos para Pentecoste, para dar um exemplo, que eu estava conversando há poucos minutos antes de entrar aqui na nossa live. Você tem lá uma indústria de confecção, uma indústria de calçados, desculpa. Certo. Lá naquela indústria, o município vai entrar, portanto, com noções mais rígidas do processo de controle e vai ter também, se desejar abrir a indústria de calçados, com o protocolo, a exigência que está dado lá, 20% na primeira fase inicial, com o protocolo necessário, tem que chegar com o percentual mínimo, tem que ter o controle de entrada, tem que seguir toda aquela rigidez que está traçada, vai ser permitido você fazer isso. Basta que essa gestão possa ser feita com a eficiência que o protocolo exige, e aí você consegue fazer, portanto, um controle sistemático ao mesmo tempo. Infelizmente, ainda parcialmente, você permite que a indústria possa moderadamente recompor, reiniciar todo o seu processo de indústria, o que acaba, portanto, aí sim, com controle da ciência, você poder retomar a atividade econômica, que eu compreendo que é extremamente relevante, porque ela gera emprego, vai pagar o salário de volta, vai aumentar o que nós economistas chamamos de demanda agregada, e isso é um ciclo virtuoso que, com certeza, reproduz toda a economia. Deputado, você deve ter acompanhado essa construção, você falou também dos nossos secretários que estiveram à frente da elaboração desse plano, porém, o comitê montado também compreendeu a FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FEComércio, as CDLs. Como foi essa construção? Até porque eles estavam querendo que isso acontecesse e o governo, no artifício de dizer que estava seguindo as orientações médicas, que era o correto e é o correto para qualquer medida realmente sanitária, mas essa construção foi feita de uma forma em conjunta, ouvindo ambas as partes? Essa é uma preocupação, você conhece, a população cearense conhece o modelo de diálogo que o governador Camilo sempre exerceu durante todo o seu período. Então, para legitimar, né, o raciocínio teórico muito negociado ali com o secretário Flávio, o secretário Maia Júnior, sempre ouvindo, né, as posições da Secretaria de Saúde, o que se percebeu era necessário, aliás, era indispensável, que se trouxesse para dentro do processo de discussão a todos o segmento empresarial, desde a indústria, da FIEC, por exemplo, desde o comércio, e aí vem não só a Câmara de Dirigentes Lojistas, mas vem a FEComércio, vem a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, e aí vem várias outras atividades, a Abrazel, de restaurantes, do transporte, tanto municipal quanto intermunicipal. Ele ficou realmente um projeto que foi traçado vindo da boa técnica, ouvindo a participação e a experiência empresarial, somou-se, portanto, de um lado e de outro, essas duas experiências, e posso lhe assegurar, talvez hoje o estado do Ceará tenha o programa mais eficiente de reabertura do Brasil. É importante que a população cearense ela fique orgulhosa, porque realmente vai ser uma coisa bem devagar, preocupado não só com a preservação da vida, que é o primeiro nível de preocupação,
e logo em seguida com a questão da atividade econômica. Por que a vida tem que vir primeiro? Porque a vida você não recupera. A atividade econômica, a pessoa pode ficar ruim, quase está na falência e tal, você pode, em seguida, dar uma recuperada. Inclusive, se tiver oportunidade, eu vou querer já falar que é um assunto que eu recebo de 150 a 300 e-mail por dia em relação às microempresas, que são, na realidade, o número maior de empresas hoje no estado do Ceará. Elas representam, no Brasil inteiro, 62% da geração de emprego do Brasil. Já eu vou querer tratar desse assunto, porque temos novidades nessa questão. Perfeito. Deputado, só para que a gente possa esclarecer e a gente sair aqui do estado do Ceará e ir a Brasília saber de atividades do seu mandato, o senhor tem a projeção, a ideia de quanto isso vai prejudicar a economia cearense, o que a pandemia causou na economia cearense, até porque a arrecadação ela foi muito afetada do estado dos municípios, e aí eu queria saber, primeiro, qual foi o patamar de prejuízo que nós tomamos em relação a isso, e qual é a perspectiva da gente poder retornar de forma igualitária ao que estávamos, no patamar onde estávamos, e paramos. Talvez esse dado ninguém tem, só você vai ter agora, e todos os seus internautas, para poder compartilhar aqui de primeira mão. E eu vou começar logo pela Receita do Estado. Certo. Vou começar pelo ICMS. Ok? Certo. Vamos lá. A previsão de queda da receita tributária no que concerne ao ICMS, nós estamos falando em aproximadamente entre 2 bilhões e 100 a 2 bilhões e 300 milhões de reais no exercício de 2020. A União, nesse programa que o Congresso Nacional fez, esse projeto a gente queria um pouco mais largo, mas o governo federal não aceitou. Ele vai compensar estados e municípios com 60 bilhões de reais. Desses 60 bilhões, é dividido em 50 bilhões para qualquer finalidade, 10 bilhões para a saúde exclusivamente. Dos 50 bilhões para qualquer finalidade, 30 bilhões para estados, 20 bilhões para municípios. Dos 10 bilhões somente para a saúde, 7 bilhões para os estados, 3 bilhões para os municípios. Pois bem, no estado do Ceará, só de ICMS, ele vai perder entre 2.100 e 12.300, essa compensação será de 900. Então, 2.300, vamos estar na média, 2.200 menos 900, isso dá 1 bilhão e 300 milhões de reais de queda só do ICMS, sem falar do IPVA, sem falar do ITCMD. Ou seja, a compensação ela não foi suficiente. Eu acho que, inclusive, vamos ter que ter um passo quando acabarem as 4 parcelas. Aliás, ela se inicia, os municípios que estiverem aqui nos ouvindo, essa primeira parcela deve chegar entre o dia 8 e o dia 10 de junho, tá? Para que todo mundo isso possa ser divulgado aí com os prefeitos também, que estão na grande esperança de que isso chegue logo. E eu compreendo que é necessário. Então, a previsão, deputada, já essa semana? Que o governo... Que dia é dia 8? Qual é a previsão do dia? O dia 1º, dia 8 é segunda-feira, não é isso? Exato, exato. É dia 8. Então, pronto. Entre o dia 8 e o dia 10, há uma previsão, não, deverá ser feito o pagamento. Para que isso seja feito, até é bom você dar de primeira mão também, a Secretaria do Tesouro Nacional está exigindo que os estados e municípios que têm endividamento, que ele entre com a declaração no SICONF, que é o Sistema de Gestão Financeira entre estados e municípios, e o Tesouro Nacional, entrar com a declaração assinado pelo seu governador ou prefeito de que não tem ação judicial no Supremo Tribunal Federal contra o Tesouro Nacional, contra a União. Portanto, isso acelera. Está todo mundo tendo que correr para entrar para ver se realmente
entre o dia 8 e o dia 10, entre a primeira parcela, lembrando que serão somente 4 parcelas nessa recomposição. No FPM e no FPE, o que é FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. FPE, Fundo de Participação dos Estados. E o que é isso? Isso é nos municípios, em 95% dos municípios daqui do estado do Ceará, é a maior receita que o município tem, que é o seguinte: os municípios eles detêm um percentual do que a União arrecada de imposto de renda e de imposto sobre produtos industrializados. Então, 23,5 mais 1 no final do ano, desse total arrecadado pelo governo federal, isso é calculado o FPM, como também é calculado para o FPE, que é exatamente o repasse para os estados. Em relação a isso, devo lembrar que já está em uma outra lei, não nessa, de 60 bilhões, já está autorizado e já está funcionando. Atenção aí, nossos internautas, já está funcionando a compensação de repor o montante do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, se em abril o município A recebeu, vamos dizer, R$1 milhão ano passado do FPM, e esse ano recebeu só 600 mil, quando ele for receber a parcela de maio, ele vai receber a parcela de maio mais 1 milhão menos 600, dá 400 mil reais. Então, ele recebe a diferença do que ele recebeu a menos. Traduzindo, o FPM e o FPE não terá nenhuma perda nesses próximos 4 meses. Então, isso também dá... Os municípios vão sentir muito na queda de arrecadação do ICMS. Porque, para quem não é da área, vamos compartilhar aqui com todos que estão nos ouvindo, com tudo que o Estado arrecada de ICMS, 1/4, ou seja, 25% do que o Estado arrecada, ele é distribuído para os municípios. Então, como a arrecadação do Estado vai cair de ICMS... De forma igualitária, deputado? É distribuído cada município tem um coeficiente que participa desse total, que é 18%. Como é que os municípios recebem esses 25%? Baseado 18% no seu resultado em educação, 5% baseado nos seus resultados na saúde e 2% no modelo de gestão do meio ambiente. Por isso que 18%, esse estímulo que foi dado aos municípios para receber um ICMS maior, isso acabou ajudando, né, o PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que chegou ao ponto do Estado ter hoje, das 100 melhores escolas do ensino fundamental, ele ter 82 dessas escolas aqui no território cearense. Então, você me falou, então são 2 pontos importantes que a gente precisava esclarecer para as pessoas saberem o impacto que isso vai gerar. Segundo, a economia, não pensem, aqui não quero trazer, eu só gosto de trazer notícia boa, mas eu não quero... Aqui, a recuperação da atividade econômica, ela, passados 4 meses, eu também não acredito que essa recuperação seja muito rápida. Ela vai ter um tempo, né? A arrecadação ainda cairá um pouco em setembro, ainda em outubro, ainda em novembro e em dezembro. Mesmo que não seja no mesmo percentual que ela vai cair agora em maio, tipo 35%, que é uma queda. E o comparativo dessa queda são com os meses do ano passado, não é isso? Exatamente. Tributo, você tem que comparar com o mesmo mês do exercício passado. Por quê? Para evitar o que nós chamamos de sazonalidade. O que é uma sazonalidade? Em dezembro, eu vendo muito por causa do Natal. Então, a arrecadação que é paga em janeiro não pode ser comparada com a arrecadação de março, que não tem muita atividade e que é paga em abril. Então, para evitar essas sazonalidades, você tem que, obrigatoriamente, isso é uma coisa que a gente ensina logo no primeiro dia, lá quando vai ver
questão de tributo, lá em Introdução à Economia. Aliás, estou mandar um abraço aqui para os meus alunos, para os meus colegas professores e professoras, né, lá da Universidade Federal do Ceará. Eu, nesse momento, infelizmente, estou licenciado, mas até fevereiro do ano passado estava lá com muito orgulho, procurando transmitir um pouco do meu tirocínio, da minha experiência e da minha vivência ao longo de tantos anos. Então, essa retomada da atividade econômica ela vai ser um pouco lenta, e aí nós vamos falar já já. Eu estou nesse momento, passei um mês e meio estudando, né, com alguns alunos lá do doutorado, com alguns colegas economistas, fazendo análise do governo federal, e nós identificamos uma fonte de recursos que vai dar ao governo federal. E as pessoas, mas deputado, você é deputado de oposição? É isso mesmo. Eu sou deputado do Brasil, eu quero oferecer ao povo brasileiro, eu quero oferecer ao Ministério da Economia uma nova fonte de recursos que vai ajudar o governo federal a cobrir esse volume de gastos muito grande, adicionais, que ele está fazendo no orçamento de 2020. Quando você quiser, eu vou falar desse assunto, porque realmente o povo brasileiro vai, na próxima semana, ou no começo da próxima semana, a imprensa nacional ela vai dar essa divulgação toda que você já faz agora no programa do Rubão. Ótimo, deputado. Deputado, só mais um adendo aqui no estado do Ceará. Em quais esferas você imagina que a gente consiga dar esse suporte, essa virada, esse aquecimento da economia cearense para que a gente possa ter esse patamar de igualdade? Se a gente conseguir chegar ao final do ano, pelo menos com números bem próximos daquilo que foi o ano passado, ou que se imaginava terminar o ano, já terminaremos de forma positiva o Estado, depois dessa pandemia, desse período mais aguçado? O Produto Interno Bruto brasileiro, ou seja, o que é o PIB? O PIB é tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo, trimestral, semestral ou anual. O PIB esse ano, em função de dois fatores. Primeiro, da diminuição do consumo. As pessoas pararam de consumir, as pessoas foram desempregadas, então os informais deixaram de ter o ganha-pão do seu dia a dia. Isso acabou reduzindo o tamanho do consumo brasileiro, que é a maior parte do consumo no Produto Interno Bruto. Por outro lado, no lado da oferta, a indústria parou de produzir, o comércio parou de vender. Isso significa também uma retração do lado da oferta, não somente no lado da demanda, mas também no lado da oferta. Os dois efeitos estão acontecendo simultaneamente. Isso significa que a economia vai diminuir, vai encolher em 2020. O que nós temos que fazer no Ceará é tomar algumas medidas para que esse encolhimento não seja tão forte, não seja tão de largo espectro, para que já a partir de janeiro de 2021 a economia cearense possa retomar, portanto, toda a sua recomposição de geração de renda, de geração de emprego e assim por diante. Mas durante 2020, Rubão, eu acho, entretanto, que a taxa de decréscimo do PIB ela deva ser menor do que a taxa de decréscimo do PIB do Brasil como um todo. É para isso que o Estado do Ceará vai trabalhar especificamente, até porque o Ceará é um Estado fiscalmente muito mais saudável do que os outros estados brasileiros, poderá ajudar as empresas de maneira mais efetiva. Isso ajuda o setor privado também de retomar os seus investimentos com maior agilidade. E quando o setor privado reage junto com o governo, aí você tem realmente um desencadear de retomada da atividade econômica, que é o que todos nós esperamos, desejamos e vamos agir para que isso aconteça até o final do ano. Deputado, rapidamente aqui não é rádio nem televisão, mas nós temos um momento alô aqui, as pessoas estão participando aqui, a Glaucia lhe parabenizando, o vereador Benigno Júnior de Fortaleza lhe parabenizando. Vereador Benigno Júnior, mandar meu abraço, sou extremamente atuante, muito obrigado pela audiência. O presidente da Ordem do Músico do Estado do Ceará, Ferreirinha, está lhe parabenizando também. Tem algumas perguntas. Conhece, né? Conheço.
Pronto, a Joana, vamos aqui rapidamente aqui, a Joana parabenizando também, aqui a Natália, Joana. a Gláucia Freire, Júnior Messias, o Nascimento, aqui o pré-candidato a vereador de Fortaleza, Heitor Holanda, né? Heitor Heitor, Holanda, Joana, gente, Joana Cláudia, tá aqui tantas participando, é pessoas. muita gente. Muito Realmente eu não vou obrigado. Né? conseguir falar o nome de todo mundo aqui, mas tem muita. Inclusive, meu pai está aqui também, o Dino Boy também está aqui. Dino Boy, porque alegria poder saber que nos está dando essa oportunidade de estar conosco, né? Obrigado. Gino Boy tem uma marca nas campanhas políticas na qual Muito você forte. participou, né? Isso. Projetou de muitos detalhes. Deputado, eu queria chegar nesse patamar agora. Ó. Tem uma proposta sua hoje aqui, ó, proposta de autoria do deputado Mauro Filho, disponibiliza de 177,7 bilhões para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Se dizia muito que o governo federal não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, não tinha possibilidade e tal, esse detalhe todo. E o deputado, como você mesmo citou na nossa transmissão, de oposição, né, encontrou um momento, uma viabilidade de dar essa possibilidade desse enfrentamento para que a gente possa amenizar os impactos. Eu queria que você detalhasse um pouco sobre esse seu projeto aí de Brasília, que você, pelo menos das palavras que você me disse, está muito empolgado e feliz por esta opção dada ao país. Bom, o que é que aconteceu? Quando eu passei a observar um crescimento muito grande das despesas necessárias que precisavam ser realizadas para que o Brasil, para que o povo mais sofrido não tivesse as consequências levadas ao extremo, passar fome, não ter absolutamente nada para poder sobreviver. E aí são valores muito expressivos, porque o auxílio emergencial vai consumir aproximadamente 154 bilhões de reais em 3 meses. Em 3 meses. Aliás, para quem conhece o auxílio emergencial, é bom lembrar que a previsão inicial é de somente 3 meses, mas ele pode também ser ampliado. Nós já deixamos autorizado na lei, relembrando, esse é um auxílio que foi criado na Câmara dos Deputados. Esse não foi um auxílio criado vindo do Poder Executivo. É bom lembrar isso, porque às vezes as pessoas não conhecem o trabalho da Câmara dos Deputados e eu estou sempre lembrando um pouco essa atividade. Então, são 154 bilhões do auxílio emergencial, 60 bilhões do auxílio aos estados, 51 bilhões para ampliação dos gastos com saúde, 60 bilhões para aportar no sistema financeiro, para fazer empréstimos, tanto a micro e pequenas empresas, como as médias e grandes empresas. Então, todo um somatório de despesas que eu comecei a dizer, não, está na hora, e as pessoas dizem que eu sempre sou muito criativo, sempre encontro uma saída, né, na área fiscal brasileira, e eu procurei fazer isso como secretário da Fazenda durante 8 anos na gestão do governador Cid, 4 anos na gestão do governador Camilo, de novo na gestão do governador Camilo. Então, eu fui buscar, portanto, nessa análise, nesse estudo que nós fizemos, encontrei a seguinte saída. Eu descobri que na conta única do Tesouro Nacional tem uma contabilidade de fundos, dinheiro de fundos, que estavam lá parados, alguns há mais de 20 anos. Como assim? O que é um fundo? Um fundo é o seguinte, é uma lei que você cria uma receita, uma tarifa, uma taxa ou um imposto, o que quer que seja, e você vincula a uma despesa específica. Você só pode gastar naquela despesa. Então, isso é a característica de um fundo. Pois bem, eu descobri que na conta única do governo federal tem 220 bilhões de reais. Eu falei 220 bilhões com B de bola. Não é com milhões, é bilhões. Que poderiam ser desvinculados. Aliás, quando eu analisei, 220 deu 177. Que, através de uma lei complementar, eu poderia desvincular, autorizar o governo federal a desvincular 177 bilhões de reais que já estão dentro do caixa, que já está contabilizado na conta única lá no Banco Central, conta única do governo federal,
que ele pode tirar, pode usar esse dinheiro, digo melhor, e gastar. Essa expansão de gasto hoje está previsto em aproximadamente 460 bilhões de reais. O governo vai ter que se endividar muito para poder recolher o dinheiro para se financiar, para recolher esse dinheiro no mercado financeiro e pagar, né, as despesas. Então, eu descobri uma forma de como fazer essa desvinculação. Já consegui 400 deputados. Eu sou muito grato à bancada do meu querido estado do Ceará, que está nos apoiando. Aliás, eu compartilho esse projeto com o deputado federal André Figueiredo, para o qual eu faço o registro nesse exato momento, de tal maneira que o governo, ao aprovar, ao Congresso Nacional aprovar, o presidente da República sancionar, e eu acho que ele não vai vetar, porque esse é um projeto que vai beneficiar, né, o seu governo, vai beneficiar o Ministério da Economia. No fundo, ele vai beneficiar a população mais pobre, que não vai ter preocupação se tem dinheiro ou não para o auxílio emergencial. Nem muito menos aos estados, porque os estados serão beneficiados, que receberão com certa tranquilidade os 160 bilhões que vão ser destinados aos estados. Então, é um projeto de larga envergadura. Eu acho que vou fazer uma entrevista amanhã à tarde marcada com o jornal Valor Econômico, que é um jornal de linha editorial muito econômica, que tem uma dimensão nacional, para os investidores nacionais, para os investidores internacionais, como isso vai demonstrar, né, uma retirada de medo, vamos dizer assim, de alguns investidores internacionais com esse desajuste brutal que a economia brasileira tem, e por mais que se tenha trabalhado, que o ministro Paulo Guedes tenha feito, ele não tem conseguido, né, dar uma ajeitada na economia, e eu estou muito preocupado com isso. Se o Brasil tivesse em outras mãos, quem sabe poderia ter uma outra pessoa também lá no Ministério da Economia que pudesse encontrar essas soluções para poder fazer como eu estou propiciando. E como eu me preocupo com essas coisas, fizemos esse projeto de lei complementar. Como eu já falei, temos 400 assinaturas. O requerimento de urgência para votar, para não cumprir aquele trâmite, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial, Comissão de Finanças e Tributação. Com o requerimento de urgência, ele pode ir direto para plenário. E aí, obviamente, em vez de passar 3, 4 meses, eu quero ver se aprova em 10 dias para poder, portanto, ter a minha consciência tranquila de que, como deputado federal, a gente foi capaz de poder encontrar uma solução para amenizar o tamanho da despesa que está sendo feita nesse exato momento. É importante salientar que essa medida não só para o estado do Ceará, e sim para o Brasil todo, né? O deputado federal tem essa máxima. Bem lembrado. Deputado, é o seguinte, nós chegamos numa reta de 15 minutos finais da nossa live, porque o Instagram nos corta. Então, eu preciso lhe fazer mais 3 perguntas muito importantes, na qual você já citou no decorrer do nosso bate-papo, foi da sua ideia, do seu planejamento para reforçar, alinhar a questão das pequenas e médias empresas, certo? É importante. Só preciso que a gente seja bem objetivo, que eu tenho 2 perguntas que eu acho que são importantíssimas a serem feitas aqui na nossa live. Então, vamos correr. Normalmente, banco não quer atender a microempresa ou empresa de pequeno porte. O que é a microempresa? É aquela que fatura até 360 mil anos. O que é a empresa de pequeno porte? É aquela que vai até 4 bilhões e 800 mil reais ano. Por que os bancos não estão emprestando? Eles querem garantia, eles querem reciprocidade. Então, para a microempresa, a empresa de pequeno porte, nós fizemos um projeto de lei já aprovado na Câmara, aprovado no Senado, o presidente já sancionou, virou lei. Nesse momento que eu estou falando, desde a última quinta-feira, digo melhor, o que eu estou falando não é mais projeto nosso, já é lei. Agora os bancos vão poder emprestar com dinheiro do Tesouro Nacional, vou repetir, não é dinheiro dos bancos, com dinheiro do Tesouro Nacional. E aí nós fizemos 2 proibições. Ele não pode exigir garantia. E mais, a garantia quem vai dar, nós vamos depositar, vamos garantir, o Tesouro Nacional vai garantir 85% do crédito. Então, se ele tomou, porque esse financiamento, Rubão, ele pode ter até 30% do faturamento do ano passado.
Então, se você faturou R$ 1 milhão, 30% é 300 mil. Então, você pode tomar isso emprestado a uma taxa de juros hoje, Selic mais 1,25, isso dá 4,25 ao ano. E aí os bancos vão querer emprestar, creio eu, porque agora ele não vai estar mais arriscando o dinheiro dele. Porque essa garantia ela é 85% de garantia do Tesouro Nacional. Somente uma parte, 15%, será garantia dos bancos. Portanto, não é possível que esse pessoal que só quer ganhar dinheiro, viver a vida ganhando dinheiro demasiadamente, não é possível que, com esses ajustes que nós fizemos, a gente não consiga, portanto, resolver essa questão de financiamento e manter a microempresa, portanto, na possibilidade de retomar sua atividade com muito maior rapidez. Esse patamar, deputado, era o que os pequenos e microempresários mais estavam insatisfeitos, porque diziam que tinha que chegar no banco, não ter uma dificuldade, exatamente todos esses pré-requisitos para que você possa ter habilidade. Praticamente estava tudo como antes da pandemia, não tinha nenhum tipo de facilidade para pequeno e microempresário. Porque depois que nós aprovamos o projeto de lei, estava faltando o Ministério da Economia, o presidente da República, soltar a medida provisória alocando os 16 bilhões. E isso demorou um pouco, mas ela já foi publicada. Portanto, isso já está nos bancos para poder financiar, por isso que eu estou dando tanta ênfase. Deputado, mais uma pergunta sobre a esfera da economia a qual nós estamos conversando nesse momento. Você acabou de dizer que esse projeto que você está na busca desse valor que estava no fundo, estava lá, mas como se estivesse escondido, você cascaveou a informação, viu o procedimento, a legalidade da coisa. Muitos desses fundos e muitos desses recursos estão por Brasília e vocês estão desenvolvendo esses planos e essa viabilidade. Você, no caso, está fazendo esse papel porque é um PhD na questão da economia? Exatamente. A mim coube não somente a gente fazer a concepção, estudar, encontrar a solução e encaminhar isso, discutir muito dentro do meu partido também, como eu disse, discutir com o deputado André e com a assessoria do PDT, com os meus alunos, alguns colegas também da economia, eu discuti isso, e teve um outro papel também. Aí eu saí da economia e fui para a política. Eu fui ligar para os líderes de vários partidos que temos aqui na Câmara, explicando o projeto, a relevância que ele significa, a necessidade que o Brasil tem nesse momento de ter uma fonte adicional de recursos a ser auxiliada, vamos dizer assim. Então, nós tivemos que fazer tanto a economia como a política. Afinal de contas, a Câmara é uma casa política, mas que tem muitos deputados preocupados com a questão econômica brasileira, preocupados com os menos favorecidos. Eu fiquei feliz, a credibilidade da Câmara está sendo retomada, né, com o passado, né, desses últimos 3 meses, sobretudo. Eu fico muito feliz com isso. Vamos trabalhar mais ainda para que essa confiança possa ser cada vez mais reconhecida pela população cearense e pela população brasileira. Deputado, olhando lá à frente, nós estamos agora no patamar dos últimos 10 minutos, certo? Só porque quando chegar em 2 minutos eu lhe aviso, faço assim, para você entender que nós estamos nos 2 minutos, para que ele não corte o nosso bate-papo e a gente tenha tempo de encerrar. Mas eu vejo que a sua medida, o seu projeto ou outros projetos, e assim a autonomia que a Câmara Federal está tendo, o protagonismo de estar trabalhando e fazendo acontecer no Brasil nesse momento, e as pessoas possam ter a importância dessa Casa Legislativa do Brasil. Porém, se hoje o deputado Mauro Filho fosse o ministro da Economia do Brasil, do início dessa pandemia, não para esses momentos paliativos ou situações que estão sendo encontradas para ter uma solução, mas sim, o que Mauro Filho, se fosse o ministro da Economia, nesse momento de pandemia, teria estabelecido, teria realizado para que pudesse passar com menos efeitos negativos à economia, à sociedade e à saúde do povo brasileiro? Bom, primeiro, algumas medidas que nós já teríamos tomado já em 2019, independente da pandemia vir ou não. Por exemplo, o Brasil desonera, ou seja, ele deixa de cobrar um imposto que dá um total de 330
bilhões de reais. Toda live que eu faço, eu tenho que bater isso, porque o Brasil não vai se ajustar somente no lado da despesa, somente no corte do gasto. Não vai. Ele vai ter que ter alguma coisa de aprimorar a sua receita. E aí, estudando, novamente, eu descobri, por exemplo, eu cortaria 10% de todos os incentivos fiscais do Brasil. O Brasil desonera 330 bilhões, 10% seria 330, 33 bilhões, digo melhor. O ministro Paulo Guedes só gosta de falar em 10 anos, 33 vezes 10 são 330 bilhões de cash que você teria. Não faz sentido, Rubão, eu sei que já você equilibra, já equilibra, né? Já começa. Aí eu tenho outras fontes, mas, por exemplo, hoje, um queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS. Eu sei, Rubão, que você gosta de um queijo suíço e tudo mais, nada contra, mas não excede o pessoal que tem mais, né, tem mais condições. Ele tem que pagar imposto. O rico tem que pagar imposto. O filé mignon, nada contra. Quem coma, vá lá, compra o filé mignon, mas não pode. Ele está pagando 0 do PIS/COFINS. Nem muito menos, olha o que eu vou dizer agora, nem muito menos o salmão. Sabe, pessoal, o salmão ali grelhado, com molho de alcaparras e tudo mais, que eu preparo de vez em quando, sabe, paga 0 de PIS/COFINS. Não pode. Nós temos que alterar a carga tributária brasileira. Temos que cobrar na parte de cima da pirâmide e cobrar menos da parte de baixo da pirâmide. Então, outras medidas no lado da receita, a gente já teria tomado e nós já chegaríamos muito mais fortalecidos na receita do que o Brasil chegou hoje. Então, várias medidas. Por exemplo, quer ver uma? No imposto sobre propriedade. Você, Rubão, aí no seu carro, todo ano, a fazenda vai lá e lhe cobra o IPVA. E ainda a gente reclama, mas olha, secretário Mauro, esse IPVA está muito caro e tudo mais, apesar de todo ano ele cair do mesmo carro. Ele é proporcional à idade dele. Exatamente, ao valor do carro no mercado que é a Secretaria da Fazenda, hoje comandada tão bem pela secretária Fernanda Pacopaíba. Pois bem, quando você compra um carro, você vai lá e é obrigado a pagar o IPVA. Mas se um rico comprar um barco, comprar um avião ou um helicóptero, paga 0 de IPVA. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Então, tem inúmeras alterações que a gente desenhou durante a campanha presidencial deste brasileiro e amigo Ciro Gomes, que a gente poderia ter implementado já no primeiro ano. Mas, infelizmente, o Brasil não fez nada nessa área. Só para fazer um adendo, o ministro lhe chamou por diversas vezes para lhe ouvir. Ele ouviu vários dos seus projetos. Ele implementou alguns? Esse corte de incentivo, ele disse lá na hora, com a equipe econômica toda, e eu fiquei muito grato a ele naquele momento, ele reuniu toda a equipe, secretário Valdari, secretário Mansueto, do Tesouro Nacional, o Bruno Funchal, secretária Priscila, que é quem trata da dívida pública lá no governo federal. Então, lá eu falei muito da minha experiência. Esse da desoneração, ele olhou para um determinado assessor. Por que nós não fazemos logo isso? Ô, fulano de tal, anota logo essa medida aí do professor Benevides. Ele anotou. Quando vem a PEC do Pacto Federativo, somente em 2026 ele vai começar a tratar a diminuição. Eu preciso disso agora. Nesse momento, eu vou deixar todos esses privilégios alcançando 2026. Não faz sentido um negócio desse. Então, ele anotou, ele se empolgou, inclusive, com algumas delas, mas, infelizmente, agora, precisa ter força política para poder fazer, né? Não é fácil você falou da questão da força política que você está citando, a questão do fundo, que tem o destino certo há anos e anos, só poderia ser gasto naquela determinada ação. Vocês conseguem fazer essa mudança no Congresso Nacional. Passando em volta. Mas teria condição de fazer essa mudança como você optou para o ministro no Congresso também, não é isso? Veja, a oneração do tributo, há uma controvérsia se o Congresso... Por exemplo, aí na Assembleia ninguém pode onerar, ninguém pode criar tributo, ninguém pode... Aqui no Congresso,
há uma dicotomia de que isso pode ser possível. Nós estamos analisando isso, não é fácil a gente criar imposto que não é, o imposto já existe. Nós estamos simplesmente retirando a isenção fiscal que foi feita. Então, estou tentando dar uma interpretação diferente para ver se ninguém sofre nenhuma retaliação no âmbito do Poder Judiciário, que eu compreendo que quem se sente prejudicado com a matéria, inequivocamente, ele vai recorrer ao poder Judiciário. Então, essa não é uma coisa fácil, essa era a matéria para já ter vindo do Poder Executivo e, portanto, a gente já ter sanado essa questão. E são 42 produtos que nós estamos analisando que a gente pode realmente cortar essa isenção e dar ao governo federal mais dinheiro para que ele possa sobrepassar esse aumento de despesa que ele está tendo nesse exato momento. Nós estamos, acredito, nos 5 minutos finais, deputado. Estou contando o tempo porque o bicho é danado, ele corta a gente mesmo, tá? Diego Câmara está aqui, o vereador Raimundo Filho também está aqui, o Wagner Júnior também. Obrigado, vereador. Muita gente aqui, a Natália, o Haroldo, o Luiz, Antônio Marcos, lá de Messejana. Muita gente, infelizmente, eu não tenho condição, porque eu tenho tanta coisa para perguntar e o tempo vai ser escasso para a gente. Mas nesse período agora, de quando começou a pandemia para cá, quais, na sua opinião, quais teriam sido as medidas corretas em relação à questão do auxílio, em relação à questão do repasse para os municípios e estados, de uma forma reta? O que entendeu é que o presidente sabia que tinha que dar, mas pensou que ia dar e ganhando tempo, e o tempo passando e as coisas se aperreando. E o que fazer, deputado? Bom, primeiro, eu tenho que tratar de uma fonte de recursos que eu acho que tem que ser usado para a pandemia. Hoje nós temos 6 brasileiros com renda igual a 100 milhões de brasileiros. Não, eu não errei, não. 6 brasileiros têm renda igual a 100 milhões de brasileiros. Olha o nível de concentração de renda que tem a economia brasileira. Então, já era na hora de nós pensarmos, né, uma forma desse pessoal contribuir. Porque o pobre está no lombo, o imposto no lombo todo o tempo, já não aguenta mais tanto imposto. Portanto, nós temos que criar impostos para uma categoria lá de cima. Diminui o imposto embaixo e aumenta lá em cima, para poder, inclusive, na diferença, render algo mais positivo, ou seja, um extra que o governo federal possa usar para poder se sair com mais qualidade. Ninguém diz nada. Qual a contribuição do sistema bancário brasileiro, que ano passado lucrou 102 bilhões de reais? Não tem nada. Então, o Ministério da Economia precisa, nesse momento de pandemia, ele era para estar refletindo que medida tomar. E parece que, não sei se não tem criatividade, não sei, não quero fazer juízo de valor, mas tem muitas alternativas. Eu tenho aqui umas 10 na minha cabeça. Como eu disse, já pensou se fosse outro presidente do Brasil? Com certeza essas coisas estariam fluindo muito menos porque aquela história de Salvador da Pátria e muito mais, já vou finalizar, muito mais por ter um programa definitivo, um programa com começo, meio e fim, para fazer um Brasil mais justo e fazer um país realmente muito mais desenvolvido. Deputado, nós temos exatamente 1 minuto, que o bicho começou a contar mesmo aqui com os 2 minutos finais, 1 minuto, e eu quero realmente lhe parabenizar, dizer que você faz parte de tudo isso que está implementado hoje no Ceará. É o que dá a ideia que a continuidade é certo mesmo. Você está aqui desde a década de 80, contribuindo com a economia, e hoje nós estamos vivendo os frutos de toda essa implantação, desse estudo, de toda a estrutura que foi montada. E você realmente deixa um legado, assim como seu pai e os seus filhos também, que traduzem no trabalho essa questão de honra familiar sua. Parabéns para você. Você tem 30 segundos para finalizar a sua live. Obrigado, meu amigo. Minha última palavra, primeiro, mais uma vez, para lhe parabenizar por essa garra de buscar a informação. Quero sempre ser útil, né, para você, na sua andança, na sua tarefa de buscar isso. Segundo, reafirmar o meu compromisso com a população cearense, de que eu estou aqui nesse momento voltado
para fazer o Ceará crescer ao lado do governador Camilo e de todos vocês que, com certeza, que vão precisar de um Brasil mais desenvolvido. Meu trabalho